agradecer a presença de todo mundo nessa noite. Mais uma vez agradecer a presença dos nossos visitantes. Você que está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo e eu espero que Deus esteja falando com você e continue falando com você nessa noite. Quem trouxe Bíblia, abra em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Vamos ler uma história bem conhecida de Atos que se encontra no capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos 8, a partir do versículo 26. Atos 8, a partir do verso 26 diz: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito se crer de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, eu creio, meu Senhor, que tudo que acontece em nossas vidas é direcionado por Ti e por meio do Senhor que todas as coisas acontecem. E aqui, Senhor, nós temos uma história onde nós vemos isso. A Tua ação, Senhor, agindo na vida de pessoas, inclusive de um homem, para que ele venha a aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E nesse momento, meu Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito Santo, estar causando, Senhor, vidas sendo transformadas nessa noite. Que Teu Espírito possa estar levando pessoas a Cristo Jesus, pessoas a ter mais comunhão com Jesus, mas também que Teu Espírito esteja levando, meu Senhor, pessoas, homens e mulheres, a Te obedecerem, a ouvirem a Tua voz, Senhor. E que a Tua palavra, meu Senhor, seja ouvida e obedecida por cada um nessa noite. É o que eu te peço. No nome santo de Jesus. Amém. Você crê em coincidência? Em acasos? Quando acontece uma coincidência ou um acaso, pelo menos na nossa visão, de que maneira você olha para essas situações? Em 2010 eu estava no avião e normalmente quando eu posso, quando dá, eu sempre gosto de sentar do lado da janela.
E aí, entrei, foi um dos primeiros a entrar no avião. Entrei, sentei e comecei a observar as pessoas que estavam subindo para o avião. E lá pelas tantas, eu olhei um casal, já de pessoas da melhor idade, da terceira idade, e eu percebi aquele casal fazendo isso aqui. E quando eu vi aquela cena, aquele gesto daquele casal, eu baixei a cabeça e orei por aquele casal. Eu pedi que Deus tivesse misericórdia deles. Eu pedi para que Deus abrisse os olhos deles, para que eles pudessem ter a oportunidade de ouvirem o Evangelho e, naturalmente, tirarem todas aquelas crendices de sua vida. E as pessoas continuaram a subir, entrando, sentando nas suas poltronas, nas suas cadeiras. E do meu lado tinham 2 cadeiras vazias, porque eu estava, são 3 cadeiras, eu estava do lado. Imagina quem sentou do meu lado. Imagina quem sentou do meu lado. Aquele casal. E naquele dia, por algum motivo, eu não queria conversar com ninguém. 50 minutos de voo, a 1 hora de voo, que seria de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, eu queria conversar somente com Deus. Eu estava com a Bíblia nas minhas mãos, eu digo, quando o avião decolar, eu vou ler a Bíblia, vou orar. E eu percebi que aquela senhora, ela não tinha medo de avião, ela tinha pânico de avião. E ela com muito medo, quando o piloto pediu para tomar todos os procedimentos, para que o avião pudesse taxiar, eu comecei a ver a aflição daquela mulher. E quando ela sentou, quando eles sentaram, eu baixei minha cabeça, como sempre faço, antes do avião decolar. Eu não me preocupo muito com o avião, porque o avião não é meu, né? Mas assim, eu oro, peço a Deus para levar o avião em segurança. Porque se o avião chegar em segurança, provavelmente também eu vou chegar em segurança. Eu orei, faço minha oração, pedi a Deus abençoar a viagem. E quando eu levantei a cabeça, ela disse, o senhor é crente? Ore comigo também, pelo amor de Deus. E aí eu peguei na mão dela, mesmo com aquele avião, o barulho do avião já estava quase para decolar, e eu orei com aquela senhora, e por toda a viagem, Deus me deu a oportunidade de pregar o Evangelho para aquele casal. Coincidência ou a ação de Deus? Aqui nós temos uma história, meus irmãos, que não é tão diferente de Ernesto e aquele casal que eu nem perguntei o nome. Aqui nós temos não um casal, nós temos 2 homens, e um deles é Filipe, um evangelista. E quando vocês leram a história junto comigo, vocês perceberam que o texto começa já com o anjo do Senhor falando para Filipe, ou com Filipe, falando com Filipe. E nós temos então, meus queridos, a palavra de Deus vindo diretamente a Filipe. E veio uma ordem, na verdade foram 2 ordens. Nós temos a primeira ordem, no versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Talvez você não veja nenhum motivo para que eu pudesse dar uma pausa aqui, nessa ordem de Deus para Filipe. Filipe está pregando o Evangelho na cidade ou na região de Samaria. Muitas e muitas pessoas estão crendo no Evangelho. Muitas pessoas ali, milhares de pessoas estão ouvindo, sedentas pelo Evangelho. E de repente o anjo do Senhor fala para Filipe dizendo, sai daí e vai para um lugar deserto. Ora, se o lugar é deserto, qual é a dedução da gente? Qual é o número de pessoas que vai ter lá? Ninguém. E o texto diz que Filipe obedeceu a voz do anjo. No verso 29, Filipe está a caminho, ou está já no deserto. Mais uma vez, agora não o anjo, mas o Espírito de Deus fala com Filipe. Mais uma ordem. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Mais uma coisa que não faz muito sentido para a gente. Imagina só, você está numa cidade, talvez você vai viajar esses dias, você está numa cidade tipo Brasília, e de repente vai passando como é o nome do nosso ministro da Fazenda? O atual? Henrique Meirelles. Henrique Meirelles vai passando na sua limusine, e o Espírito de Deus fala para você, corre e entra nesse carro. E aí?
O ponto é, queridos, é que Filipe também obedece. Assim, quando o anjo deu a ordem para ele, ele se levantou e foi. Quando o Espírito também falou com ele, o texto diz que ele, correndo, entrou no carro onde estava aquele ministro da fazenda, uma autoridade do governo etíope, da rainha de Candace, possivelmente um título, assim como os Césares tinham os seus títulos. Candace deveria ser o título dessa rainha-mãe, a quem ele era o superintendente, o responsável por todo o tesouro. E por algum motivo esse homem era eunuco. O ponto, meus irmãos, é que nós temos aqui uma coisa bem interessante para a vida da igreja. Eu diria, irmãos, que talvez seja uma das coisas mais interessantes, uma das maiores necessidades da igreja de Cristo, é que pessoas, ou que tenham pessoas dispostas a ouvir e obedecer aquilo que Deus fala para elas. Eu percebo que todos nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir a voz de Deus. Mas a dificuldade ainda é maior para obedecer aquilo que Deus tem falado conosco. A igreja de Cristo tem uma necessidade muito grande de ter pessoas com esse perfil. Homens e mulheres dispostos a ouvirem e dispostos a obedecerem a voz de Deus. Pessoas que reajam àquilo que Deus está falando para com eles. Às vezes nós temos a mania de chamar pessoas que ainda não se renderam a Cristo, que não tomaram uma decisão de aceitar a Cristo, chamá-los de coração duro. É verdade? A Bíblia também o chama. Coração endurecido. Mas às vezes eu brinco com irmãos que estão mais próximos de mim, que às vezes muitos de nós temos o coração mais duro para aquilo que Deus tem falado para a gente do que Faraó. Deus fala e a gente não reage. Eu não sei, irmãos, se Filipe tinha consciência plena que quem falou com ele a primeira vez foi um anjo. Um anjo assim, um anjo angelical. Porque em alguns contextos da Bíblia, anjo pode significar simplesmente um mensageiro. Alguém que proclama uma mensagem de Deus. É o próprio significado do anjo na língua original. E o anjo dá uma ordem para Filipe, falando em nome de Deus, que parece absurda. Filipe está sendo extremamente produtivo em Samaria. Milhares de pessoas estão se rendendo a Cristo. Foi necessário que Pedro e João viessem de Jerusalém, descessem para Samaria, para poderem analisar aquilo que estava acontecendo e naturalmente estenderem a sua autoridade apostólica para dizer, isso é de Deus. E de repente um anjo diz assim, vai para o deserto. Mas a igreja também precisa, meus irmãos, de pessoas que tenham as credenciais de Filipe, que sejam evangelistas. Hoje, meus irmãos, eu vejo pessoas nas redes sociais, nós dizendo, na mídia, por meio de televisão, dizendo assim, contribua para a pregação do evangelho. E você passa o ano todinho ouvindo aquelas pessoas falando da pregação do evangelho e você nunca ouve uma mensagem do evangelho. É possível que muitos dos que estão aqui nessa noite se digam evangélicos e não saibam a mensagem do evangelho. Filipe, no livro de Atos, ele é chamado de Filipe o evangelista. No versículo 5 do capítulo 8 diz assim, Filipe, descendo a cidade de Samaria, preste atenção, o que ele fazia? Anunciava-lhes a Cristo. Versículo 35 do capítulo 8, o texto que lemos, diz assim, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, fazia o quê? Anunciava-lhes a Cristo. Versículo 40,
Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia, possivelmente aonde ele estabeleceu morada. Quando foi, meu irmão, a última vez que você falou de Cristo para outra pessoa? Será que você já fez isso alguma vez na sua vida? A igreja, meus irmãos, de Cristo, hoje, esse grupo de pessoas que se reúne aqui, precisa também de homens e mulheres que tenham essa aptidão, que tenham esse dom de levar ou de anunciar Jesus Cristo para outras pessoas. A igreja de Cristo precisa de pessoas dispostas a ouvirem e a obedecer a Deus. Será que Deus não tem falado com você? Eu não sei exatamente, meus irmãos, se Filipe teve, como eu disse anteriormente, o anjo de repente apareceu assim, tipo do céu, vestido de roupas brancas, e falou com ele. Eu não sei se a maneira que o Espírito Santo falou com Filipe foi uma voz de fora para dentro. É possível, porque o livro de Atos poderia ser chamado o livro de Atos do Espírito Santo. Mas é bem possível que uma voz que Filipe ouviu foi uma voz de dentro para fora. Para que ele usasse a sensibilidade. Eu digo, irmãos, que a nossa geração tem sido talvez uma geração muito difícil de ouvir a voz de Deus. Às vezes eu observo coisas que têm sido ensinadas. E quando termina ali, 15, 20 minutos depois, as pessoas já não sabem mais, porque eles não ouvem, eles não têm sensibilidade. A igreja precisa de pessoas que nem Filipe, que Deus falou, que Deus mandou um anjo falar, que pelo Espírito de Deus falou, mas que essas pessoas tiveram atitude. Filipe, quando ouviu a voz de Deus por meio do anjo, se levantou e foi. Quando o Espírito falou, ele tomou atitude e entrou naquele carro para poder começar uma conversa com esse homem chamado aqui, o eunuco. E aí acontece o encontro de Filipe e o eunuco. Quem é esse eunuco? O versículo 27 diz para nós que ele é etíope, um alto oficial de Candace, era superintendente de todo o seu tesouro. E esse homem veio da Etiópia, possivelmente um país ao sul do Egito. Ele veio de lá para Jerusalém. Isso é importante, frisa bem, ele veio de lá para Jerusalém fazer o quê? Ele foi fazer o quê? Esse homem já era um crente em Jesus Cristo? Sim ou não? Não. Mas ele foi fazer o quê? Nós dizemos, só os crentes adoram. Ele veio adorar. Lá em Jerusalém. O texto não diz qual era a festa que estava acontecendo em Jerusalém. Qual das festas judaicas estava sendo celebrada. Mas possivelmente poderia ser a festa ou o grande dia da expiação, explicado em Levítico capítulo 16. E quando aquele homem chegou lá em Jerusalém, ele não pôde nem entrar no templo. Sabe por que ele não pôde entrar? Porque ele era eunuco. E a lei diz, Deuteronômio 23:1, observe aí, se você quiser comparar, que pessoas que tivessem os testículos trilhados ou o membro viril tirado, não poderiam adorar a Deus lá dentro do santuário de Deus, do templo de Deus. Mas mesmo com as suas limitações físicas, esse homem foi adorar a Deus.
E aí o que acontece para a conversão do eunuco? E aqui tem outra palavra importante, meus irmãos, igreja. Olha a minha pergunta, o que aconteceu para a conversão? Se a gente fizesse uma pegadinha, ou uma pergunta, melhor dizendo, tipo Enem, o que é a conversão, e colocasse algumas opções, e uma delas fosse levantar a mão e dizer que aceitou a Cristo, 99,9% de vocês marcariam essa. Isso não é necessariamente uma conversão. Se você discordar de mim, faça a seguinte experiência. Pregue para uma pessoa que não é cristão ainda, e depois pergunte para ela assim: você aceita Cristo? 95% das vezes você vai ouvir a seguinte resposta: quem não aceita? A conversão de Filipe começou quando... Desculpa, a conversão do eunuco começou quando Filipe entrou no carro e fez uma pergunta bem simples para ele. Ele viu, observou, que ele vinha lendo o profeta Isaías. E aí Filipe faz a pergunta: compreendes o que vem lendo? E o eunuco responde da seguinte maneira, versículo 31. Como poderei entender se alguém não me explicar? Meus irmãos, o Evangelho, daqui a pouco vamos adentrar mais nisso. Ninguém crê no Evangelho sem antes compreender o Evangelho. Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Só um pouquinho, Daniel, o eco está voltando. Por favor, diminui um pouquinho mais. Lembra do que o apóstolo Paulo ensinou aos aos Efésios? Em Efésios 1, versículo 13, diz assim: assim também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Filipe vem lendo uma passagem de Isaías 53. O eunuco. E Filipe pergunta para ele: compreendes o que vem lendo? E ele responde para Filipe: como é que eu posso compreender se ninguém ou se alguém não me explicar? Meus irmãos, uma das primeiras coisas que precisa acontecer na vida de qualquer pessoa que vai crer no Evangelho, ele precisa compreender o Evangelho. Observe quantas vezes aparece a palavra compreender ou explicar. Versículo 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Compreensão. Versículo 31, o eunuco responde: como poderei entender se alguém não me explicar? Versículo 34, então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. E verso 35, então Filipe explicou. É preciso alguém que possa explicar. Agora vamos olhar um pouquinho mais de perto a passagem que o eunuco vinha lendo. Verso 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. O eunuco tinha em Jerusalém. É onde vem essa questão: acaso ou a mão de Deus? Possivelmente o eunuco ficou observando aquela festa judaica, e possivelmente ele viu milhares e milhares de animais, mais específicos, ovelhas, cordeiro sendo mortos. Ele via lá os sacerdotes, ele via lá os adoradores chegando com um animal, um cordeiro ou um novilho. Ele via essas pessoas colocarem as duas mãos sobre a cabeça do animal. Ele via o sacerdote imolar o animal, pegar o sangue do animal, levar lá para dentro do santuário, aspergir sobre o altar. E se fosse o dia da expiação, o sacerdote já tinha entrado lá no Santo dos Santos e jogado sangue sobre a Arca da Aliança, o propiciatório. E ele ficou vendo aquilo, mas ele não entendeu. Possivelmente ele não entendeu. E aí ele vem voltando e vem lendo o profeta Isaías. E quando ele abre o profeta Isaías, quando eu digo abre, perdoe-me, ele pega o rolo e estica aqui, profeta Isaías, lá e vem novamente, mais uma vez. Foi levado como
ovelha, mais uma vez, ovelha, morto, levando para o matadouro. Olha a coincidência. Número 1, ele viu. Número 2, ele leu. Número 3, ele precisava que alguém explicasse. O profeta se refere a ele ou a algum outro. Essa ovelha, ele entendeu que essa ovelha era uma pessoa. E a quem o profeta se referia? Ao próprio profeta ou anunciava alguém que poderia vir e dar a sua vida, morrer numa cruz por causa dos nossos ou dos pecados de todos os homens. E o texto diz que Filipe, preste bem atenção, irmãos, a partir desta passagem, versículo 35, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. E eu imagino que Filipe pegou a Bíblia e abriu em Gênesis 3. Eu estou dizendo abriu porque hoje nós abrimos. Eu estou imaginando que Filipe abriu a Bíblia em Gênesis 22. Eu estou imaginando que Filipe abriu a Bíblia em Êxodo e mostrou lá a Páscoa. Eu estou imaginando que Filipe saiu abrindo a Bíblia em vários e vários textos que nós chamamos Antigo Testamento e mostrando. Está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Tudo isso que você viu e que você leu significava que um dia Deus enviaria o seu Filho ao mundo para viver uma vida perfeita, para ser Ele o Cordeiro que seria levado ao matadouro, que morreria sem abrir a sua boca, sem reclamar, que morreria inocentemente, que derramaria o seu sangue, e por meio desse sangue, todo aquele que crê será salvo. Há um outro dado curioso aqui, meus irmãos, é sobre o que acontece para alguém se converter, ou ser convertido. Aqui em nenhum momento diz, nesse texto, que o Espírito agiu no eunuco. Mas por outras passagens da Escritura, nós sabemos que não haveria nenhuma possibilidade desse homem ser salvo ou de compreender o Evangelho se não houvesse a regeneração, a ação do Espírito Santo na vida dele. Mas a gente vê aqui explicitamente, número 1, o Espírito Santo agindo na vida de um homem chamado Filipe para levar a palavra de Deus para aquele eunuco. A gente vê também aqui um homem disposto a obedecer a Deus, poderia ser uma mulher de Deus, disposta a obedecer e também ir e levar a palavra de Deus. Nós temos aqui a ação da Escritura e a necessidade de que as pessoas compreendam ela para poderem crer, para poderem ser convertidas. Então, Espírito Santo agindo, palavra de Deus sendo explicada, alguém disposto a obedecer a Deus para cumprir a sua ordem. Esse homem então chega no momento crucial, que eu chamo de tomada de decisão. O momento onde todo homem e mulher, depois que é exposto ao Evangelho, precisa tomar uma decisão. Verso 36 diz: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Eu não tenho tempo, irmãos, de adentrar no sentido de que a conversa de Filipe com o eunuco foi extensa, porque aqui eles já estão falando de batismo. E possivelmente, muitas igrejas, se alguém que ouve o Evangelho, é exposto ao Evangelho, está disposto a crer no Evangelho, e fizer essa pergunta, a pessoa diz: ah, peraí. Tu fuma ainda?
tu bebe, tu está casado no papel, porque se tu não tiver, tu não pode ser batizado não, menino. Aí começa a fazer, tu já fez um cursinho de batismo? Filipe faz alguma pergunta dessa ao eunuco? O que o Filipe diz? Qual é o único motivo bíblico para alguém ser submetido ao batismo? Crer no Senhor Jesus Cristo. E crer significa entender o Evangelho, compreender o Evangelho. Interessante é que é o eunuco que olha para Filipe e diz assim: e agora? Eu quero ser batizado. Talvez alguém dissesse assim: peraí, ele não fez nenhuma profissão de fé. Ninguém perguntou a ele, né? Levanta a mão se quer Cristo. Irmãos, cada dia mais eu estou assim, quase ficando ante essa palavra. Porque, infelizmente, a igreja de Cristo tem feito o seguinte: preste bem atenção, a profissão de fé, por excelência na Bíblia, não é levantar a mão. Não é vir à frente. Você sabe qual é a profissão de fé, por excelência na Bíblia? Ser batizado. É o batismo que é a declaração pública de alguém que se rendeu ao Evangelho. É o batismo que é a declaração pública de alguém que está disposto a seguir a Cristo. É o batismo que manifesta para as pessoas, para o mundo, que agora alguém está morrendo para o mundo, está nascendo para Deus. Não é levantar a mão. Eu conheço a história de pessoas que levantaram a mão há 10 anos atrás. E até hoje não pediram o batismo. Sabe quem é culpado? A igreja que ensina isso. Por outro lado, se você supostamente diz que já aceitou a Cristo, quem aceita Cristo, quem compreende o Evangelho, sente um desejo de proclamar a sua fé. O eunuco está aqui água. O que é que impede que eu seja batizado? Quando nós olhamos a pregação do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, quando Pedro conclui a mensagem dizendo que Cristo é o Senhor, e Cristo, a multidão olha para Pedro e os outros apóstolos e diz assim: e agora o que é que nós podemos fazer para escapar desse juízo de Deus? Nessa noite, queridos, se você é uma pessoa que diz que já compreendeu o Evangelho, que creu no Evangelho, que já entregou a sua vida a Cristo, você precisa de uma tomada de decisão. Você precisa agora mesmo fazer que nem o eunuco, se você compreendeu o Evangelho. Se você entende que a ovelha que foi levada ao matadouro foi Jesus Cristo. Se você entende que o pecador é você. Se você entende que existe um Deus santo e um dia irá julgar toda esta geração, todo este mundo, julgar todas as pessoas que não se renderam a Jesus Cristo. É o momento de uma tomada de decisão. Eu costumo dizer que, na verdade, quando a gente é exposto ao Evangelho, uma decisão a gente toma. Embora você ache que esteja na defensiva, no sentido de dizer assim: não, eu tenho que pensar um pouco mais. Mas se você compreender o Evangelho, sabe que Cristo é o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus que morreu naquela cruz sem ter pecado, para perdoar pecado de pessoas que naturalmente reconhecem Ele, que creem nele.
e Ele tem poder para perdoar os teus pecados, e não toma uma decisão no sentido de dizer assim: Jesus, eu também quero. Eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E talvez seja o momento você dizer assim: eu quero ser batizado. Eu quero me identificar com Cristo no batismo. Às vezes eu brinco quando eu estou explicando batismo para as pessoas. Eu comparo o batismo com o namoro, ou aquelas pessoas que costumam dizer assim: eu não estou casado não, eu estou junto. E elas estão juntos já há 5, 10 anos. E a gente pergunta: mas por que você não casa? No papel assim, mesmo assim? Casa mesmo assim? Casa. No fundo, elas não querem porque elas têm medo de um compromisso. Pessoas que não querem ser batizadas, mas que dizem que levantam a mão para aceitar a Cristo, é mais ou menos isso: querem enrolar. Porque ela não tem um relacionamento com Cristo ainda. Porque elas não entenderam o Evangelho. E naturalmente, se elas não entenderam, elas não creram ainda no Evangelho. Mas se você já entendeu o Evangelho, que Cristo, Filho de Deus, perfeito, sem pecado, veio a esse mundo, foi crucificado, derramou o seu sangue. Por meio desse sangue, Ele tem poder para perdoar o pecado de toda e qualquer pessoa que se arrepender e nele crer. Você entendeu isso? Que a justiça de Cristo vem para você, o seu pecado vai para Cristo, não há mais condenação. É hora de tomar uma decisão. Quero convidar todos mais uma vez a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade, Senhor. Te louvamos pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te louvamos, meu Senhor, pela tua graça revelada em Cristo Jesus. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Viveu uma vida, Senhor, sem pecado. E um dia, meu Senhor, Ele foi crucificado numa cruz. Derramou o seu sangue. Para que por meio do sangue dele, todo aquele que a Ele se chegar e confessar os seus pecados, e clamar a Ele pelo perdão, a salvação, recebe perdão de pecados. Nessa noite eu te peço, meu Deus, que teu Espírito tenha agido. Que pessoas, meu Deus, tenham entendido o teu Evangelho, tenham compreendido e naturalmente tenham tomado a decisão de entregarem suas vidas a Jesus e de se identificarem com Ele, Senhor, por meio do batismo. Então, Senhor, salva vidas e leva pessoas a se comprometerem com Cristo. Te peço também que nos ajude, como igreja do Senhor, a ouvirmos a tua voz, Senhor. Aprendemos, Senhor, a sermos sensíveis à tua voz, como diz o cantor, quando a gente ouvir, a gente possa obedecer. Tantas coisas temos ouvido, meu Senhor, mas não temos colocado em prática. Ah, meu Deus, como tem. Então nos ajuda. Nos dá um coração, Senhor, disposto a te obedecer. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém.